Esses caras não querem ficar no banco. Mas pode acontecer. Sim, mas esses caras Você acha que o podem Flamengo pode perder algum jogador sabe por o que pode insatisfação? acontecer? Você é o Vitor Pereira, você fala, eu sou o Gerson. Fala comigo o discurso. Eu sou o Vitor Pereira? Sim. Gerson, é o seguinte, final de semana eu vou te colocar no banco porque a minha intenção para o jogo contra o Vasco é essa. Beleza, professor. Vamos ver na próxima semana aí, vou ver direitinho. Conta comigo, professor. Conta comigo, beleza. Próximo jogo. Fala para mim de novo a mesma coisa. Ô Gerson, seguinte, próximo jogo, deu certo ali contra o Vasco, o adversário tem a mesma característica, eu vou permanecer com o time titular, mas eu estou contando contigo. Você... Tá certo, professor. Tá. Tá certo e virou as costas. Deixa eu ver a terceira, peraí, terceira. Terceira é um carrinho. Ô, Gerson, se afasta. A gente ganhou de 3-0 do Vasco e aí no outro final de semana a gente meteu 4-0, é aquela formação, cara, tá dando certo. Segura mais um pouquinho aí. Só vim aqui para jogar, professor. Não vim aqui para ficar escutando conversa, não. É mesmo? Então você não está satisfeito, você vai procurar aí seu empresário, procura o presidente e vai embora do time. Mas só tem 11 lugares no campo. Eu sei, mas eu estou dizendo... Não é um problema alguém ficar lá não. Eu estou falando pela experiência que eu tive em relação a vestiário. Porque tem jogadores que aceitam tranquilos. Sabe por quê? Porque tem uma conta recheada, todo mês cai 600, 700, 800, 1 milhão de reais e o cara tanto faz. Se o cara joga um minuto, se ele joga 90, se ele joga 15. Ou se nem no banco ele vai. Para o cara, tem muitos caras aí, tem muitos exemplos. Vários exemplos. Tem aí, se vocês quiserem, pode pegar no futebol brasileiro, está cheio. Entendeu? Eu estou só dizendo que alguns jogadores não veem o dinheiro, veem a questão de jogar. Porque querem se sentir importante, querem ter, querem jogar, querem fazer história, querem participar do jogo. Deixa eu te dar um exemplo, Zé, em cima do que você está falando. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente falou do Everton Ribeiro, certo? O Everton Ribeiro vai fazer 34 anos agora. Acho que o mês que vem, em abril. O contrato dele é até o final do ano com o Flamengo. Certo? Com 34, eu acho que ele rende ainda um caldo. Caldo não, ainda um sopão ainda. Na boa. É, muito obrigado. Aí ele chega ali, ó, reserva um jogo, reservado. Isso você está falando, reserva treino, ele não vai dar trabalho, tudo bem. Mas reserva. Aí se estabelece que o Everton Ribeiro é uma opção de banco, uma boa opção de banco para o Flamengo, mais uma opção de banco. Aí está terminando o contrato, e eu tenho certeza que para outros clubes no país, o Everton Ribeiro seria titular. Outros clubes no país, ele não vai ter o prestígio que ele tem no Flamengo. Tá. A liderança que ele tem no Flamengo, não vai brigar pelos títulos que ele briga no Flamengo. Concordo com tudo isso. Não vai ter a vida que ele já tem consolidada. Dinheiro ele já fez muito no Oriente Médio. Eu não acho que é um problema, é uma transição natural. O Everton Ribeiro, William, eu não lembro aqui, se vocês lembrarem, até o fã de esporte quiser mandar vídeo, eu não lembro um cara no futebol brasileiro que joga há tanto tempo em alto nível, há tanto tempo num nível tão alto. Não é que caiu uma temporada, há tanto tempo num nível tão alto. O Everton, não estou falando que ele é melhor que o Neymar, que ele é melhor que o Gabigol de 2019, que ele é... Não. Está falando de regularidade. Regularidade de jogar em altíssimo nível, de ser protagonista de time que está ganhando grandes títulos. Então, tipo assim, em algum momento, o cara chegar com 34 anos, como você falou, ele ceder minutos, alguma troca de modelo de jogo, não é um problema. Só que eu acho que aqui no Brasil pintam muito como um problema. Pô, o Everton Ribeiro foi pro banco. Será que no final do ano ele não vai querer buscar outro time? Pô, eu acho que é muito claro que o Everton é feliz onde está. O Everton não é um peso do Flamengo. Até aqui, né? Mas se continuar no banco até o fim da temporada... Mas eu acho que é o entendimento que o cara vai ter. Não dá pra gente avaliar agora como é que vai ser o dezembro do cara, porque tem 2 jogos que ele ficou no banco. Everton Ribeiro seria um bom reforço pro lugar do Scarpa no Palmeiras. O Corinthians sonha também com o Galo, que é um outro concorrente a título, se tivesse condição também podia pegar. Não, mas tem que combinar de pagar com o Flamengo, se quiser contratar, tem que esperar quando chegar no final do ano. Se fizer, não é? Não é leva porque tá livre. Tem luvas, tem salário. Tem um jogador do tamanho do Everton Ribeiro, ele não sai assim, porque acabou o contrato, ele vai de graça. Ele vai de graça entre aspas, você tem que pagar luva. Porque tem muita gente querendo, mas vamos imaginar, ele até hoje, o Everton Ribeiro não foi reserva do Flamengo. Em alguns momentos, quando a reserva estava, não é reserva. Mas ele se consolida nesse Flamengo do Vitor Pereira. Sentar para conversar com o cara. Sim, se ele se consolida na gestão Vitor Pereira como um reserva. Eu acho que não vai existir essa consolidação como reserva. O Vitor Pereira, ele deixa muito claro. Como ele hoje não tem um time desenhado, ele não parte do time dele para o jogo. Ele parte do adversário para desenhar o time dele. Então, o Everton, em alguns momentos, ele vai ser reserva. O Everton, em alguns momentos, ele vai ser titular. O Flamengo tem um caminhão de jogos até o final do ano. Não vai ser, o cara que entrou no lugar do Everton vai jogar 70 jogos, então ele vai ficar 70 jogos no banco. Não é. Eu não consigo ver esse cenário de Everton Ribeiro sentado no banco, incomodado, porque não joga no Flamengo. Todo jogo ele entra. Todo jogo que ele não é titular, ele entra. Ele entra, tem participação. Aí tem um jogo que você vai precisar poupar.
ele vai ser titular. Aí você vai começar daqui a pouco, fase de grupo de Libertadores, quarto domingo, Brasileirão, daqui a pouco pinta uma Copa do Brasil. O time vai rodar. Eu não consigo ver esse cenário de o Everton Ribeiro está com 34 anos, foi considerado velho, então ele agora é banco, não joga mais e no final do ano ele está insatisfeito e vai procurar outro clube. Eu não acho esse cenário factível, não estou conseguindo enxergar. A gente está falando de 2 jogos de um treinador que está buscando ainda o time, que é aquele lado dali. É que todas as montagens que a gente faz aqui, todas as previsões que a gente faz aqui, chega Uribe ou sem Uribe, a gente está sempre escanteando o Everton Ribeiro. Não, acho que a gente está com a memória fresca. Acho que a gente está com a memória fresca do que o Vitor fez nos últimos jogos. Porque quem me garante que o Everton não pode entrar no segundo tempo de um Vasco-Flamengo e resolver? Aí ganha outro peso para uma eventual final, para uma fase de grupos ou para o início de Brasileiro. Eu não acho que o Everton está fora dos planos. Que ele é importante, um jogador como o Everton é importante para qualquer grupo. Claro. Por que você vai abrir mão disso? Para qualquer elenco. Isso é importantíssimo. Eu acho que o Everton não tem essa característica de criar confusão. Eu acho que ele vai aceitar não vai aceitar numa boa, porque se ele aceitar numa boa, é ruim para ele, né? Mas eu acredito assim que ele vai levar daqui 2 meses, 2 meses e meio, 2 meses. Ele pode assinar um contrato com outro clube, um pré-contrato. Ou se não, o Flamengo não quer, ou o Flamengo tenta renovar, tenta conversar. Ele também precisa ver, será que ele não está a fim de sair? Será que ele não pode? Porque assim, eu falo de novo. O Flamengo oferece mais 1 ano, vem outro, oferece 2, 3. Oferece 2, 3. É isso. Ainda acho que tem o Corinthians agora. Ele começou no Corinthians, né? 34, dá para render aí até uns 37, assim, existe 38. Uma coisa assim, eu acho que todo jogador sonha em jogar em grandes clubes. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter e tantos outros, né? Eu acho que ele jogou no Flamengo, ele vem jogando no Flamengo, é figura importante e histórica no Flamengo dentro do que ele fez até hoje. Como o Pedro falou, um jogador de alto nível durante muito tempo. Mas nada impede ele chegar pro Flamengo e falar, obrigado, estou feliz, consegui escrever a minha história aqui, agora eu vou mudar de ambiente. O Flamengo não é o último clube do mundo. O Flamengo, nem Corinthians, nada, nem Palmeiras, não existe isso. Existe o sonho, querer jogar, beleza, e eu acho que as pessoas precisam se realizar os seus sonhos, né? Mas existe também a vida profissional, que você precisa ver adiante. Né? Peraí, daqui para frente, o que eu vou fazer? Eu vou jogar 3 jogos, fico 1 no banco, entre o outro 20 minutos, ou eu tenho a possibilidade de jogar lá na frente num grande clube. Porque hoje, se o Everton Ribeiro falar assim, eu estou fora do Flamengo, quantos times irão atrás? Então, esse é um ponto bom, porque ele tem 34. Me lembra aqui, inclusive, o nosso Chita Verde, que o Scarpa tinha 28. Aliás, acho que ainda tem 28, né? Saiu do Palmeiras. E com 28 já é muito difícil um grande clube do primeiro escalão levar um jogador. Aí você vai clube de segundo escalão, o Scarpa foi para o Nottingham Forest. Que é um clube que tem tradição e tal, mas há muito tempo não conquista títulos, etc. O Everton Ribeiro vai para onde? Ele pode ir para a Arábia. Gente, mas Palmeiras, o Everton está no Flamengo. Ou ele iria para o futebol norte-americano. O Everton está no Flamengo. Oi? Ele não está para sair do Flamengo, ele está no Flamengo. Não, mas Pedro, tem um contrato que vai até final do ano. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. 31 de dezembro. Hoje é 15 de março, ele está saudável, ele é importante para o time. Ele é importante para o time. O que me leva a crer que ele está indo para não ser onde? De repente, o cara pode ficar insatisfeito com reservas, ficar ali como mas reserva. De repente, isso não pode ser nada. Isso pode não ser nada. Então, mas, por exemplo, eu falei aqui da informação que o Flamengo está de olho no Luan, volante do São Paulo. Por quê? Porque o contrato dele termina no fim do ano. Então, no meio do ano, se o Flamengo quiser, faz um pré-contrato com o Luan. Mas o Flamengo... É uma via de 2 mãos, Mas o Flamengo está buscando um volante. O Flamengo não está se desfazendo de um meia como o Everton Ribeiro. Isso não impede uma coisa da outra. Mas desculpa, eu acho não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o papo é muito de Mas você não tem que pensar... Os 2 jogos que ele ficou no banco. Não. Vamos lá, eu não estou dizendo que o treinador está errado. Acabei de falar aqui que o Vitor Pereira, ele tem o direito... Qual o problema do Everton Ribeiro ficar no banco? Qual o problema do Gerson ficar no banco? Isso, para mim, é indiscutível. O treinador é soberano nessa questão. Sim. Sendo transparente, conversando com uma discussão que a gente teve aqui no dia a dia e tal, ok, negócio fechado. Só que assim, tem uma situação aí. Você trabalha o quê? Com planejamento. Quando você trabalha com planejamento... Não tem uma situação aí pra mim. Sabe o que eu acho que teria uma situação? Se tivesse alguma mínima informação que o Flamengo não quer ficar com o Everton Ribeiro. Eu acho que a gente está criando uma situação. Não estou criando que o Flamengo não quer ficar com o Everton Ribeiro. Não tem uma situação. A situação não está posta. Porque assim, quantas outras vezes no futebol... Você vai falar, o Everton não vai sair. Quantas outras vezes no futebol
não tinha nenhuma situação posta e depois ela aconteceu. A gente está pegando parâmetros de outras situações. O cara não quis ficar por causa disso, daquilo, daquilo outro. É uma situação Estamos pensando lá na frente, o Everton Ribeiro é fundamental para o Flamengo? Eu acho. O que é importante é... Eu acho que o Flamengo quer se desfazer do Everton Ribeiro? Não. Acho que o Vitor Pereira pode, de repente, consolidar o Everton Ribeiro como um reserva que entra? Pode, é um direito dele. O Vitor Pereira não tem os jogadores titulares. Como é que o Everton Ribeiro também escolheu o futuro dele? Que esse é o ponto. Eu não estou falando que o Flamengo quer se livrar do Vitor Pereira. A gente está falando que o jogador de alto nível, que ainda rende muito, ele pode chegar no final, querer jogar e falar, não, então não vou ficar. Como o Flamengo deve agir? O Vitor não tem 11 titulares. Esse é o ponto. O Vitor não tem 11 titulares. O Everton não é um reserva consolidado. Nunca foi falado, eu nunca ouvi falar que o Flamengo quer se desfazer do Everton. Eu nunca mas ninguém ouvi também falar, falou aqui. A gente está pegando o ponto de vista do jogador, Pedro. É para tentar como explicar, fica a situação do jogador. É para tentar explicar como acho eu que o Flamengo não quer se eu acho que esse debate tem muito burrice. Ele está longe. O Vitor não tem os titulares consolidados. O Everton não é um reserva consolidado. O Flamengo nunca insinuou não querer ficar com o Everton. O Everton nunca insinuou querer sair do Flamengo. Recentemente ele teve 2 propostas e ele ficou, porque o problema dele não era fazer dinheiro, ele estava feliz no Flamengo. Sim. O Everton é uma liderança dentro do Flamengo e a gente sabe como o Flamengo trata lideranças em fim de contrato, como Felipe Luiz, como Diego Ribas, como Diego Alves. Então a gente tem muitos pontos, quer dizer, desculpa, eu tenho muitos pontos para achar que o papo de Everton no final do ano pode querer buscar. É algo muito fora da realidade atual. Eu acho muito. Não está nem dizendo isso, Pedro. Desculpa. Mas é porque eu acho que é um debate tipo mas assim. Mas é uma opinião sua. E se o Gabigol for para a Inglaterra no final do ano? E se pode assim, tudo? Mas se for assim... É porque eu acho que não está palpável a saída do Everton. Mas entendeu? Não é algo algo dizendo, próximo. Todo jogador uma coisa você está dizendo sobre o clube Flamengo. Não, sobre o jogador. Sobre o Flamengo. Não, você está dizendo sobre o Flamengo. Nós estamos discutindo o que o jogador pode decidir daqui 2 meses, porque a vida dele pode ser diferente daqui 6. Mas a partir uma coisa é o que o Flamengo. Você está até agora... Sinalização do Everton. Não, ninguém está dizendo sinalização do Everton, sinalização do Flamengo. Nós estamos discutindo coisas, hipóteses, que faz parte de um programa de debate. É só isso, Pedro. Ninguém está dizendo que é o Flamengo. O debate está posto, só que eu não consigo achar que isso é palpável. Então tá bom, é uma opinião sua e a gente respeita. Acabou. O que nós estamos falando é uma outra coisa. Nós estamos debate dizendo... é esse, Zé. Sim, beleza. Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de uma possibilidade de um jogador. Não é o Flamengo. O Flamengo não sinalizou. O Everton não sinalizou. Agora, eu tenho 34 anos. Eu tenho mais 8 meses, ou 8 meses de contrato, 7, porque quando acaba o ano. E o pré-contrato pode ser no meio do ano. Daqui 2 meses, eu estou vendo que a possibilidade de eu ficar no banco pode ser frequente, né? Pode ser um pouco mais frequente, pela característica, pela forma de pensar do treinador e tal. Eu, como um jogador, eu gostaria de jogar mais. É o que nós estamos falando. O Everton Ribeiro pode chegar para o Flamengo e falar no meio do ano, eu não quero. Vamos seguir até o final, beleza, tá tranquilo, eu vou continuar sendo o Everton Ribeiro e eu não quero. Como o Flamengo pode chegar para o Everton Ribeiro daqui 2 meses e falar, Everton, vamos sentar e conversar? Ou senão falar assim, Everton, vamos encerrar o assunto, daqui 6 meses a gente só vai conversar no final do ano, mas a gente não tem interesse. É o que acontece, nós só estamos falando sobre essa possibilidade do jogador. E quando porque você o jogador fala... pode, não é se, se. E quando se, você não, fala se dessa pode, possibilidade, você falou, problema. quando você fala dessa possibilidade, como você me disse, é um programa de debate. Na minha opinião, está muito longe. Isso é uma ilusão, eu acho. Sim, mas ninguém está falando nada. O cenário não é do Everton Ribeiro em fim de ciclo no Flamengo. Fim de ciclo que eu digo de a meio do ano vai assinar contrato com outro time. Eu não consigo, por tudo que envolve a figura do Everton Ribeiro, não é o clube Flamengo, sim, a figura do Everton. Mas o Everton sabe. O Everton é o capitão, está até na foto. O Everton é o capitão do time. O Everton hoje não é um reserva consolidado. O Everton tem lenha para queimar. 34 que ele vai fazer esse ano, não é um cara que está com 39 anos, ou se ele tem lenha para queimar. O Flamengo não é um time que vive de 11 jogadores. Quem está no banco eu vou me desfazer. O Flamengo não é esse tipo de elenco, não é esse tipo de clube, não gera o futebol assim. Então, assim, eu acho que isso tudo, na minha visão, torna o papo Everton Ribeiro pode assinar um contrato com outro time insatisfeito no meio do ano, torna isso tudo muito mas distante. Aí parece, na minha visão, que eu estou debatendo alguma coisa que não vai acontecer. Mas você concorda comigo que o jogador pode chegar daqui 2 meses e falar para o Flamengo, olha, eu não quero? Pode chegar amanhã, Zé, pode chegar amanhã, Pedro. Só que eu acho que dentro do que é o Everton, a minha opinião é que isso não é palpável. Não, mas a gente não tem nenhuma verdade absoluta. Por isso nenhuma você tem verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Pronto, você tem informação. Não dá para você afirmar agora. O Flamengo está tentando renovar o contrato do Everton Ribeiro? O Flamengo, como foi nos outros anos, em nenhum momento ele chamou o cara. A gente está em 15 de março.
Ele não chamou o cara do 15 de março, a não ser que o Everton Ribeiro tem uma sondagem, tem uma proposta, aí você antecipa a conversa. O Flamengo não chamou ninguém em 15 de março para renovar o de 31 de dezembro. Pela importância dele para o Flamengo, considerando assim, não deveria o clube já procurar uma renovação? Não, eu acho que pela importância dele, se você virar e falar, o Flamengo sempre procura em março e o Everton Ribeiro ele não procurou, aí é o que eu falo, tem uma sinalização. O Flamengo tem um modus operandi sem procurar em março, quem renova em dezembro, e não procurou o Everton. Aí você tem uma sinalização. Agora, a renovação, por exemplo, do Pedro não foi bem antecipada? O Pedro é um cara que tem mercado. O Pedro é um cara que ele estendeu o vínculo. O Pedro é um cara que era buscado por times da Europa e do Brasil. Então você se protege. Por isso que se tivesse essa busca pelo Everton e o Flamengo não se movimentasse, você ia virar e falar, tem uma sinalização aí. Mas não é o caso. Por isso que são cenários diferentes, Pedro. E a gente tem que pensar de forma diferente. Para o Pedro é uma coisa. Não, mas eu estou pensando diferente. Não, eu sei, o Everton compara muito mais com, mas, assim, aqueles... o que você falou até agora é sobre a sinalização do Flamengo, sobre o Flamengo, sobre o Flamengo. Eu volto a falar isso, eu entendi sua opinião. Mas nada impede do jogador, de forma transparente... Você acha que é palpável o Everton em breve estar de saída do Flamengo? Porque ficou 2 jogos no banco. Você acha que é palpável? Não estou dizendo que é por causa de 2 jogos. Não, a gente está pensando aqui... Eu estou falando em projeção. Não. Nós estamos falando em projeção. Não, mas ele tentando reserva. Eu não tenho a resposta sua. Você acha que é palpável? Eu acho que sim. Não em 2 jogos. Em 2 jogos não, mas a gente está pensando em consolidar um reserva. Nós estamos fazendo uma projeção sobre contratação de Uribe, contratação de Gerson, posicionamento, questões táticas. Você tem que levar tudo isso em consideração. Idade do jogador, tudo isso. Vontade do jogador. Uma coisa é o clube. E aí o que você está falando sobre o Flamengo tem todo o direito. Eu acho que como jogador. A gente não sabe nem se o treinador que tirou o Everton do time vai continuar. Então não dá para você afirmar que não tem nada. Ué, não dá para você afirmar como você está afirmando. Não, que eu acho que hoje 15 de março não tem sinalização. Mas o Pedro, a gente acabou de falar do Pedro. O Pedro nunca teve sinalização de nada. O Pedro é bonzinho, a reserva tá tudo bem. Mas o Pedro é reserva, mas ele fica satisfeito. Mas o Pedro não se aborrece. Não gostar de ficar fora. Até o momento, a gente falou, mas... E a gente discutia aqui. Pedro pode ir embora. Peraí. Mas o Pedro é reserva, mas Pedro e Gabigol não jogam juntos, sempre sobra pro Pedro. Até quando o Pedro vai aguentar? Não, mas também não tinha uma sinalização de que o Pedro poderia não gostar. O Pedro estava lá sinalizando, estava muito tranquilo no banco. 1 jogo, 2, 3, 4, passa 1 mês, passa 2. Peraí. Aí o Pedro, aí veio o negócio das Olimpíadas, você lembrou? Aí o Pedro, mexeram com o sonho pessoal dele. Tal, não sei o quê, já ficou insatisfeito. Aí na época do Paulo Souza, começo... Já não estava... mas o Palmeiras apareceu. Não, mas a gente não vai vender o Pedro de jeito nenhum. Fez muito bem o Flamengo. Então, assim, a coisa na hora não tem sinalização. Mas a gente já ficava falando no C. E se ele permanecer na reserva? E se ele não jogar junto com o Gabigol? E se o Gabigol sempre for prioridade? Você concorda que a gente tinha um elemento muito forte ali? A mudar. A gente tinha um elemento muito forte ali. O elemento muito forte é... Mexeram num sonho pessoal. Mas isso aí foi lá na frente. Não. Da Olimpíada, a gente discutia antes. O debate cresce muito mais na Olimpíada. Cresce, mas a gente discutia antes. O debate cresce. A gente ficava olhando e falava assim, peraí, mas será que ele vai tolerar essa reserva toda hora? O Pedro entra todo jogo, faz gol. Aí você tinha 2 elementos. E se pintar uma proposta? Mas aí você tinha 2 elementos muito fortes. Você tinha 2 elementos muito fortes. Veio depois, Pedro. Não. Eu acho que o debate não era tão posto antes, não. Eu acho que o debate era muito mais intenso depois. Tinha sim, Pedro. Não, mas eu tô falando o IC. O Pedro, ele teve um sonho dele ali, interrompido não, ele foi impedido de realizar um sonho. É verdade. Por uma decisão do Flamengo. Uma decisão egoísta. A gente pode debater assim, o que a gente faria, se eu tirar... isso aí incomoda, isso aí tira o cara do eixo dele, e ele fala depois, abertamente, que isso mexeu com ele. Depois, ele continua, entra, gol. Entra, gol. Entra, gol. Gabriel toma muito cartão, Gabriel é convocado, às vezes joga com 2 atacantes, ele entrava muito, gol, e não era titular. Ali, eu acho que você tem 2 fatos muito relevantes que levantam e aumentam o debate. Será que esse cara não quer sair? Será que esse cara... E ele tem mercado, ele tem menos idade, ele tinha um clube aqui, que é o grande rival internacionais do Flamengo. Depois, falando abertamente que ia buscar informações dos repórteres que acompanham, vai fazer uma... Eu acho que ali você tinha algo muito palpável. O debate ali é completamente diferente do Pedro para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, eu repito, pode debater, pode falar, estou com o Zé, daqui a 2 semanas tudo muda, o Everton pode acordar amanhã de ovo virado, tem um problema pessoal, a família não quer mais ficar no Rio de Janeiro, vai buscar propostas, e ele tem, se ele fizer assim, ele tem 3 propostas do Oriente Médio no dia seguinte, porque todo mundo lá buscava muito o Everton Ribeiro. Agora, assim, o que eu acho é que não está posto algo minimamente que nos dê uma sinalização de
mim, acho que o Everton vai sair. Eu não consigo ver essa sinalização em nenhum sentido. Inclusive, eu acho mais fácil hoje, pela temperatura que existe no Flamengo, o cara que colocou o Everton Ribeiro no banco, que é o Vitor Pereira, sair do que o Everton. Independentemente de contrato, de multa, por tudo que aconteceu esse ano, a sinalização é mais o Vitor Pereira. Agora ganhou, deu uma aliviada. Mas aí é uma outra pauta do programa, né? Aí seria uma outra pauta. Não, mas... O Fã de Esportes está participando. Não, vou deixar você falar. Fala, Bubu. Qualquer jogador do Brasil cujo contrato vence no final do ano, esse cara já está no mercado. Não precisa de sinal. Ao sinal o Flamengo quer dispensar ou o Everton... É uma realidade. O contrato do cara termina no fim do ano. E pela lei, com 6 meses antes, ele pode assinar um pré-contrato. Mas então, assim, A é A, B é B. A situação do Everton no Flamengo é uma situação de outro jogador aqui, né? O pessoal fala, estão plantando a saída do Everton Ribeiro do Flamengo. Não é isso. Mas a mesma coisa serve para o Flamengo, que hoje é um predador no mercado nacional, procurar o que é o Ângelo, é o Luan, não sei o quê. Hoje todos os clubes ficam atentos com o final do contrato dos jogadores.